Saudações de paz em Cristo Jesus, aqui Pastor Antônio da Assembleia de Deus em Luiz Domingues, vosso servo em Cristo Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Aziel, pela oportunidade de trazer aqui essa palavra para embasar a sua lição, e também ao nosso pastor presidente, pastor Pedro Aldir Damasceno, a qual rogamos as bênçãos copiosas do Senhor sobre sua vida. Coube-me trazer aqui uma palavra para você na 8ª lição, que é sobre a teologia de Zofar, que diz que o justo não passa por tribulação. E é claro que o posicionamento de Zofar, ele é um posicionamento contrário ao que a palavra de Deus ressalta. Porque de Gênesis a Apocalipse, todos os servos de Deus, eles encontraram diversos tipos de tribulação. Se você ler os heróis da fé em Hebreus capítulo 11, você vai encontrar, foram perseguidos, passaram por muitas dificuldades para chegar ao limiar da sua fé e a esperança que essa fé trouxe aos seus corações. Eu quero aqui compartilhar com os irmãos alguns pensamentos. Primeiro, que a gente precisa entender que Zofar, ele é, de certa forma, considerado pelos pais da igreja um acusador. A teologia dele não se sustenta, ele está cheio de... é uma pessoa cheia de ressentimento, mas, ao mesmo tempo, ele se coloca como defensor de Deus, como aplicador da justiça de Deus na vida de Jó. Então, nós precisamos entender isso. Nós vamos aqui pensar que a maior conquista que a igreja já teve e que a humanidade já teve foi a própria encarnação de Cristo Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aonde Cristo habitou? Habitou em um corpo humano como o meu e o seu. E a Bíblia diz que ele passou pela maior tribulação que um ser humano poderia passar. Ele entregou a sua vida como oferta. E isso teve aflição, isso teve tribulação, isso teve muitas coisas que Cristo teve que enfrentar. Ora, se o nosso Salvador passou por isso, quanto mais nós. Ele próprio disse que no mundo tereis aflição. Ele notou o coração dos discípulos, lá no capítulo 14 de João, ele nota o coração do discípulo aflito, e ele diz: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim. Ele já sabia que a ausência da sua presença traria aos discípulos uma grande tribulação, traria aos discípulos. E os discípulos, muitos deles morreram de forma severa. Muitos deles passaram por muitas tribulações. A história mostra isso, ao ponto de João ser colocado até num tacho de óleo fervescente, fervendo, melhor dizendo. Então, para nós entendermos isso, nós temos que ver Isaías 53, de 1 a 11. Isaías 53, de 1 a 11 diz isso, que os judeus olhavam para Jesus e não viam nele formosura alguma, e olhavam para ele como se ele fosse um aflito de Deus. Às vezes, quando nós temos um olhar humano, e a primeira coisa que nós temos que entender é que essa teologia, ela se mantém apenas no olhar humano. E o olhar humano vê as coisas na perspectiva humana, não na perspectiva divina. Na perspectiva divina, Jó está passando por um aprendizado, Jó está passando por um crescimento. Então é que no final da tribulação de Jó, Deus acrescenta a Jó. No começo Deus tira, no final ele acrescenta. Então toda tribulação, ela tem essa finalidade, de no começo, até porque todo começo ele é sem forma e vazio. Está lá em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. A tribulação, ela tem dessas coisas. Ela começa tirando alguma coisa da gente e no final ela acrescenta.
A tribulação que Cristo passou acrescentou a ele milhares de almas. E se você observar isso em Isaías 1:11, a Bíblia diz, ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Existe um trabalho executado por Deus na minha alma e na sua alma, quando nós passamos por tribulação, por dificuldades. A tribulação é como eu acabei de dizer ainda, ela tanto tira como ela acrescenta. Jó perdeu os filhos, perdeu os bens e perdeu a saúde. No começo da tribulação, no final da tribulação, Jó teve mais 10 filhos, teve sua riqueza dobrada e uma saúde alongada por Deus. Ele morreu com lonjuras de dias. E Zofar não entendia isso. Então a tribulação, ela tem dessas coisas. A segunda coisa é que o justo sofre porque existe um tempo para nós sermos tratados, um tempo para nós sermos, podemos dizer assim, reconstruídos por Deus. Reconstruídos por Deus. E, de certa forma, é como se cada um de nós temos que passar pelo jardim do Getsemane, que significa prensa de azeite, onde Jesus suou sangue. Cada um de nós parece que nós temos que passar por lá e passarmos por essa prensa, para que a gente possa, através desse momento em nossa vida, sermos não só provados, mas aprovados. E agora eu perguntaria para você uma coisa. Que tipo de nota você pode receber de Deus por um momento que você está passando? Será que a tribulação desestabilizou a tua vida, teu casamento, todas as estruturas que estavam em tua volta, como aconteceu na vida de Jó, mas tu permanece mesmo dentro da pressão humana? Porque Jó passou por uma pressão tão tremenda que poucos homens, como eu e você, passamos. Cristo, sim, foi além do que Jó, né? Porque ele foi esmagado, ele foi moído. Também quero que você pense o seguinte: num momento de tribulação que o justo passa, porque ele não deixa de ser justo por ser atribulado, mas que tipo de homem nós somos? Que tipo de pessoas nós nos tornamos na tribulação? Muitos murmuram, muitos atacam a Deus como se ele fosse um déspota, um tirano, fazendo coisas com o seu povo. Ou alguém lhe aponta dizendo que você está em pecado. Nós precisamos pensar dentro desse aspecto. Agora observe uma coisa, se você olhar para o capítulo 1, lá de Jó, e o capítulo 2, existe 3 pessoas que aparecem naquele texto. Primeiro, Jó. Segundo, colocando aqui não por classificação, mas as 3 pessoas. Primeiro, Deus, vamos classificar, melhor dizendo. Primeiro, Deus. Segundo, Jó. E terceiro, o diabo. Que tipo de pessoas nós somos na tribulação, como eu perguntei antes? Você é Deus? Porque Zofar estava se colocando no lugar de Deus. Ele estava emitindo uma teologia, ele estava emitindo um parecer que Deus não tinha emitido, mas ele estava olhando para Jó nessa perspectiva. Segundo, será que nós somos o diabo? Ele também se colocou como num posicionamento muito severo, de acusar. E esse é um papel de Satanás, irmãos, não é um papel nosso em meio à tribulação, é olhar para as pessoas e acharmos que a pessoa está passando uma tribulação pelo fator único de que ele está fazendo alguma coisa de errado e está pagando por aquilo. Não, nem sempre é isso. A tribulação ela pode ser vista como uma vara da disciplina de Deus, tanto para corrigir,
entendeu? Quanto para alicerçar a vida dos servos de Deus. Tanto para corrigir, como para instruir em graça, em poder, em misericórdia. Aí a terceira pessoa que aparece ali na tribulação de Jó é o próprio Jó. E às vezes nós queremos tomar o lugar dos outros em nosso parecer. Então, na tribulação, nós acabamos querendo assumir esses três tipos de pessoa: Deus, Satanás e o outro. E Zofar não era Jó. Ele não estava na pele de Jó. Ele não sabia o que Deus estava fazendo. Nós temos que termos discernimento e sermos muito lógicos quando olharmos para o irmão passar por tribulação, não acharmos que ele está passando por tribulação, como Israel olhou para Jesus, como Israel olhou para a aflição de Cristo, para o sofrimento de Cristo, e achar que Cristo ele era um ferido pelas mãos de Deus. Então, nós temos que compreender isso, que o justo passa por aflição. Meus amados, se você olhar para Paulo ele sofreu chicotadas. A última tribulação que Paulo passou pela sua vida é que ele foi decapitado. Ele foi decapitado, sua cabeça rolou, mas ele continuou firme em Cristo Jesus. Ele dá um conselho a Timóteo, ele diz, olha, sofre as aflições como bom soldado de Cristo Jesus, milita, não te embaraça com negócios dessa vida. Deus é soberano e a fragilidade humana, ela não retira a soberania de Deus. Ele está acima do que eu sofro, do que eu passo, do que eu experimento. Quantas coisas eu como pastor mesmo não quero passar no ministério, mas a gente tem que passar e aquilo acrescenta, aquilo nos faz aderir ao trono de Deus, aquilo nos faz nos prostrar diante do Senhor, nosso Deus. Então, a tribulação que o justo passa é porque nós ainda vivemos em um mundo frágil e cheio de tentação. Nosso mundo é caído. A Bíblia diz que nosso mundo há um regime que opera nele, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não foi o maligno que escolheu o mundo, mas o mundo que jaz no maligno. O mundo que se submete ao maligno. Aí imaginemos que eu e você estamos ainda nesse corpo de humilhação. E que eu e você, para sobrevivermos e para mantermos, e para a manutenção da nossa fé, nós temos que enfrentar esse sistema, quebrar com ele, andar na contramão. Como é que nós não vamos ter tribulações? Como nós não iremos passar por tribulações? Agora mesmo nós tivemos o caso de um nosso colega pastor que, pregando ali em Coroatá, foi preso porque estava pregando o evangelho. Ele e uma irmã foram conduzidos à delegacia. Jesus já dizia isso, se não me falha a memória, em João, capítulo 12, ou é o capítulo 13, mas ele diz uma coisa interessante, ele diz, olha, eles vão expulsar vocês da sinagoga, eles vão perseguir vocês, e vão tributar a isso como se fosse um culto a Deus. Então a tribulação, ela virá, o justo passa sim por tribulação, até porque ele é justo, ele tem que fazer as coisas corretas, ele vai ter que quebrar com o sistema de corrupção estabelecido nesse mundo para não negar a sua fé. Então a tribulação, ela virá sobre nós. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, todos os servos de Deus passaram por momentos difíceis na sua vida. E alguns tombaram em sua tribulação, mas foram erguidos no céu como heróis. Esperamos que em Cristo Jesus, eu e você, possamos ouvir
a palavra ecoar dos seus lábios. Bom está, servo bom e fiel. Tu foste fiel no pouco. No muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A tribulação, ela é momentânea. Ela vai passar. A tribulação de Jó passou. Foi só aquele momento. Depois ele se tornou um homem tremendo, mais íntegro, mais preparado, mais alicerçado. Parece que ele recebeu, e com certeza recebeu, uma dose de transformação no seu íntimo e na sua vida. Então o justo, sim, passa por tribulação. E não é necessariamente que ele esteja em pecado. Ele passa em tribulação porque, como eu já disse antes, existe uma construção, existe um trabalho de Deus. Existe um trabalho do Senhor sendo feito na vida do justo. Isso acrescenta a ele. Olhe que Jesus sofreu por mim e por você. E a tribulação, ela está ligada à aflição, à crise, a sofrimento, seja tanto interno quanto externo. E nós vivemos hoje um ataque ferrenho, amados, à igreja em todos os sentidos. Isso não deixa de causar tribulação. Paulo desceu por cesto diante das tribulações e perseguições que ele enfrentou. Então, todos nós passamos por tribulações, mas Deus, com certeza, nos alicerça diante dessas tribulações, dessas dificuldades. Jó começou uma coisa, como disse antes, e terminou outro. Então você nunca será o mesmo homem quando entrar um período de tribulação. E nunca será o mesmo homem quando sair de um período de tribulação. Então, a tribulação, ela tem um objetivo grandiosíssimo de Deus em tua vida e em minha vida. Que possamos suportar as arguras, as dificuldades, até porque nós habitamos num corpo de humilhação. Daí, então, vinham as tentações, as provações, as tribulações. Mas sedes firmes e constantes no Senhor, porque o vosso galardão está reservado em Cristo Jesus. A tribulação, ela confere premiação àqueles que chegarem no céu de glória e não desistirem no meio do caminho porque estão passando por prova. Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que o Eterno confira à tua alma, nesse momento de luta e de dificuldade, aquilo que conferiu à alma de Jó. Jó, quando saiu da tribulação, saiu um novo homem. Você vai sair um novo homem em Cristo Jesus. Deus te abençoe e que Deus esteja sobre a tua vida. Amém.